Pessoal, o objetivo da nossa aula hoje é reconhecer a importância de estudar funções e entender como que elas são aplicadas, tá? Essa parte de entender como são aplicadas, eu vou tentar dar uma ideia bem introdutória, porque a gente vai ver as aplicações de funções nas próximas aulas, tá? Mas essa aula introdutória, ela é uma aula que eu costumo muito fazer, eu gosto muito de fazer, que é explicar o porquê, né, que a gente estuda um assunto, né? A gente está começando aí um assunto novo agora. Essa playlist, ela vai trabalhar funções em geral, tá? O que a gente vai estudar aqui vai ser comportamento, vamos entender, né, alguns comportamentos de funções que a gente vai estudar aí no decorrer, tá? O pessoal aí que está no primeiro ano do ensino médio estuda agora função de primeiro grau, função de segundo grau, né? Função exponencial, logarítmica e ainda também tem a função modular. São 5 funções aí que vocês estudam no primeiro ano do ensino médio. E no segundo ano do ensino médio, vocês têm aí uma outra ideia de função que é as funções trigonométricas, né? A função seno, cosseno e tangente. Em geral, a gente estuda só a função seno, cosseno e tangente, né? A gente não estuda lá as outras funções do arco seno, arco cosseno, arco tangente, né? Secante, cossecante, cotangente, porque não dá tempo, né? São muitas funções. Nesta playlist, então, a gente vai dar uma ideia introdutória de função, né? Função em geral. A gente vai ver função de primeiro grau, vamos ver função de segundo grau, tá? Vamos ver função do terceiro grau também. Vamos entender como que a gente vê, né, se um gráfico é função ou não, se um determinado conjunto numérico é função ou não. A gente vai entender a relação de função aí com conjunto numérico e com tudo isso, tá? Mas nesse vídeo introdutório aqui, eu gostaria de explicar um pouco para vocês, né, do porquê que a gente estuda funções no ensino médio, tá? Lembrando que essa playlist aqui são aulas para alunos de ensino médio, né? Claro que também aí algumas escolas do fundamental já estudam função, né? Então é válido também, claro que vai ser com um grau de dificuldade um pouco maior para o ensino médio, ok? Então vamos lá. Eu desenhei aqui na lousa esse esquema aqui para vocês entenderem bem tudo que a gente vai trabalhar, né? Tudo que vai ser a ideia de trabalhar com função no ensino médio. Então, ó, eu fiz um esquema ligando tudo isso a funções no ensino médio. Então, ó, primeiro a gente vai estudar, né, 4 coisas, que é múltiplas representações, né, das funções, a natureza algébrica, né, ó, tá aqui, natureza algébrica das funções, as aplicações das funções e as articulações com outros tópicos da matemática. E aí, vamos ver o que é essas coisas, o que é múltiplas representações de função. Bom, as funções, elas podem ser representadas de várias formas. A gente pode representar uma função por uma tabela, por um gráfico. A gente pode representar aí funções por regras verbais, por regras matemáticas, né? Quando a gente dá lá uma regra, sei lá, x elevado ao quadrado, né? A gente pode representar a função também por um modelo, né? A gente pode aí descrever um modelo matemático para representar uma função e estudar alguma coisa, né? Através de função. Então, ó, você tá vendo aí que as funções já podem ser representadas aqui de 5 maneiras, né? As 5 maneiras que eu considerei mais importantes para a gente representar uma função. Agora, gente, eu estou gravando essa aula no dia 30/6/2021, né? É o ano aí que a gente está passando pela pandemia. Possivelmente vão ver esse vídeo em outros anos aí que já vai ter passado, mas agora
E não só na pandemia, até mesmo fora da pandemia, todo mundo assiste televisão, né? Em geral, todo mundo vê jornal, vê essas coisas. E você já viu uma tabela, né, na televisão. Você já viu gráficos na televisão, né? São coisas bem comuns aí, né? A gente vê no nosso dia a dia, gráfico e tabela, né? Principalmente na televisão. Então, as funções, ó, elas podem ser representadas através disso daí também, através de gráficos e através de tabelas, né? Então, assim, tem que saber gráfico e tabela para saber função, né? A gente vai ver, a gente vai estudar depois em função de primeiro grau, função de segundo grau. A gente vai montar tabelas lá para poder expressar, né, para poder dar a relação da variável com a função em si, né? Então a gente tem aí todas essas representações para as funções. A gente tem uma outra coisa também que chama natureza algébrica, que é justamente a gente ver a função como uma relação, né? Uma relação entre duas coisas. Mais pra frente aí nas próximas aulas, né, provavelmente já no próximo vídeo, a gente vai ver a noção intuitiva de função. A gente vai ver como que se dá essa relação, né? A gente vê que as situações aí que a gente tem no nosso dia a dia, é possível a gente perceber essa relação de grandezas, né? Que de certa maneira aí elas estão relacionadas, essas grandezas. E é daí que sai a nossa boa função, tá? Outra coisa que a gente vai ver também é as aplicações, né? Uma coisa muito importante que às vezes passa desapercebido, né? Que é as aplicações das funções. A gente vai ver as aplicações já na noção intuitiva de função. A gente vai ver 4 aplicações, né? Aí bem claras da função, ok? Vamos ver 4 aplicações bem claras. E essas aplicações a gente vê em fenômenos de outras ciências, né? A função ela é aplicada na física, ela é aplicada na química, é aplicada até em humanas, até nas ciências humanas também é aplicada a função, porque nas ciências humanas a gente tem gráfico e tabela, né? Todo mundo aí já abriu um livro de história, de geografia, principalmente, já viu aí um monte de gráfico e tabela, né? Inclusive, as funções, elas são... Dentro da geografia, é muito importante função, né? Uma das aplicações de função é justamente na estimativa de população, né? A gente estimar aí população através de uma função, né? A gente determinar uma fórmula que expresse a relação entre grandezas e variáveis aí, né? E o IBGE, por exemplo, realiza essas estimativas populacionais, né? E eles realizam isso por fórmulas que se obtêm baseados em estatísticas, né? Por exemplo, agora aí que a gente tem que ter o censo, né? Que a gente teve lá o censo em 2010, aí a gente tinha que ter o ano passado, não teve por causa da pandemia, né? No ano de 2020. Aí agora a gente tem que ter o censo de novo, para poder estimar lá, fazer gráficos e tabelas para poder estimar a população, quantas pessoas tem em tais cidades, né? E desenvolver aí políticas públicas também para atender aí as populações em cima do censo, né? Então tá vendo, ó, a importância de função é muito importante, tá? Função é um dos assuntos mais importantes que a matemática trabalha, tá? Mais importantes. E depois a gente vai ver também as articulações com outros tópicos da matemática, né? Se você acompanhou aí a minha playlist de PA e PG, vocês viram lá, né, a PA e PG, que são progressões, e tinha algumas fórmulas de recorrência lá. E a gente viu a ligação que tem de PA e PG com função de primeiro grau, função de segundo grau, né? Eu dei uma boa ideia desta relação, né? Da relação com matemática financeira também, que pode ser escrita também por funções. Então, assim, função tá bem aí definida, bem interligada, né, com outros tópicos da matemática.
e também os domínios discretos aí, que não vai ser uma coisa que a gente vai dar tanta ênfase aqui no ensino médio, mas é uma das articulações também com os tópicos da matemática. E aí, tudo isso, né, essas 4 coisas aí, é uma coisa que a gente chama de modelagem matemática, né, que ela pode ser utilizada para representar em termos matemáticos, né, representar matematicamente situações que surgem aí em diferentes contextos, né? E a gente representa isso daí através de modelos matemáticos também em diferentes áreas, né? Com base em um conjunto de dados, a gente vai lá e, por exemplo, dá essa parte da população, como eu tinha falado, né? De você estimar aí políticas públicas de como tratar certos assuntos através de função. Ou até crescimento de doença também, né? Tem um vídeo aqui também que eu falei do crescimento exponencial e o coronavírus, né? Então, é muito importante a gente estudar função, ok? Então, esse vídeo aqui foi só para a gente mostrar uma introduçãozinha de tudo que a gente vai falar, né? De tudo que a gente vai falar, tudo que a gente vai ver. A gente vai ver representações de função em gráficos e tabelas. Vamos ver como que a gente faz para representar a função aí em uma relação. Vamos ver as aplicações e as articulações com outros tópicos da matemática. Já tem por aqui pelo canal, mas a gente vai dar uma ênfase um pouquinho maior também nisso daí. Ok? Então, é muito importante estudar a função. Talvez aí seja um dos assuntos mais importantes que não é tão fechado na matemática, que corre aí para outras áreas.